1 Tessalonicenses 3, de 1 a 10, assim diz a palavra do Senhor. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-vos boas novas da vossa fé e do vosso amor, e ainda que de sempre guardarás grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, porque por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Vamos orar? Mais uma vez, ó Deus, te pedimos, ó Deus, que a tua graça, Senhor, que se manifesta, Senhor, nessa noite, nesse culto, possa se manifestar também aos nossos corações, às nossas vidas, ó Pai, na exposição, Senhor, da tua palavra, Deus. Queremos beber, ó Deus, da tua água, Senhor. Queremos nos alimentar, ó Deus, com o pão vivo, Senhor, que desceu do céu. Teu Filho Jesus, revelado, Senhor, nas tuas escrituras, Pai. Fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente, prende, Senhor, a nossa atenção, dá-nos fome e sede de Ti e compreensão de tudo aquilo que Tu queres para nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a saudade, ela faz coisas, às vezes, inexplicáveis, não é verdade? Semana passada, e me permita dar um exemplo pessoal, eu estou fazendo um curso em Londrina, no Paraná, e semana passada foi a semana do módulo lá que teve em Londrina. E a aula é de segunda a sexta, meus irmãos. E ainda com 5 anos de casado, digo para você que segunda a sexta é brabo, é dose ficar sem a esposinha do lado. E aí, quando na quarta-feira, eu lembrei, a professora falou, estava chovendo muito em Londrina e estava aí com várias possibilidades dos aviões não saírem, foram 70 voos cancelados desde segunda-feira, o aeroporto de Londrina não tem a instrumentação necessária para voar quando o tempo está ruim. E aí a professora me deu a excelente notícia de que a aula de sexta-feira seria cancelada, que é uma aula de meio período, de 8 a meio-dia. E eu fiquei feliz da vida, liguei para a Gol, paguei baratinho, meus irmãos, para remarcar uma passagem, como vocês já sabem, mas fiquei muito feliz mesmo. E aí não fui falar para minha mulher, que eu fui fazer uma surpresa para ela, chegar no meio da madrugada para surpreendê-la. Obviamente que eu ia ligar antes, né? Porque senão minha mulher ia tomar um susto quando de repente um cara começasse a agarrar ela no meio da noite. Aliás, é a prova da fidelidade. Eu falei, se ela olhasse e falasse, ai meu amor, que bom que você chegou, que ele só chega amanhã, eu ia ficar muito chateado. Se ela tomasse um susto, eu ia ficar feliz. Mas para não arriscar, irmãos, eu ia ligar antes. Até parece, tadinha, não estaria aqui para se defender, meu amor. Desculpa. Mas eu falei que de fato ia fazer uma surpresa. No aeroporto de Londrina estava um caos. Meu voo saía às 9h40, ia chegar meia-noite, 40 aqui no Rio, tinha escala em São Paulo. Feliz da vida, passagem remarcada, nem aí para o preço, tal, era saudade do meu coração. Chega lá no aeroporto e falou assim, olha meu querido, nenhum voo vai sair hoje mais também não. Esse era o último voo, 9h40 não vai sair. Pode voltar para o hotel. E eu fiquei com medo de no dia seguinte, também o aeroporto não abrir, o teto não der teto, o aeroporto não sair. E aí eu me fiz a seguinte proposta, o senhor pode ir até Guarulhos de ônibus, o ônibus da empresa, e aí você vai enfrentar 7 horas de viagem até Guarulhos, pegar um aeroporto, que vai ser um avião, que vai sair lá de Guarulhos, vai chegar no Santos Dumont, aqui de manhã cedo,
E eu aí com alegria no coração falei, é isso mesmo. Deram umas 2 horas de viagem, parando ali naquelas coisinhas para comer. O motorista chega e avisa, senhores passageiros, caiu uma barreira num lugar determinado X. É verdade, irmãos. Vão ter um atraso aí de 1h30 no ônibus. E aquele ônibus nunca foi tão desconfortável, mas a saudade apazigou isso do meu coração. E é bem verdade, irmãos. Depois de 1h mais de meia, 8h30, quase 9 horas de viagem, eis que nós chegamos a Guarulhos. E nunca, meus irmãos, São Paulo foi tão bom, João. Nunca foi tão gostoso ver aquela cidade. Nunca foi tão gostoso ver Guarulhos. Cheguei, peguei do ônibusinho, porque o meu voo era num outro terminal. Cheguei no terminal, fiz lá o embarque, o check-in, aquela coisa toda, feliz da vida. Entrei no avião, é Santos Dumont, pertinho da minha casa. Entrei, senhores passageiros, o aeroporto Santos Dumont está fechado. Vocês vão ficar aqui por mais um tempinho. E daqui a pouco a gente vai ver se vai abrir o teto, mas é muito improvável. Vocês vão ser desembarcados e a tripulação aí de terra vai dizer para vocês o que vai acontecer. Falei, não acredito, perdeu o voo em Londrina, cai barreira no meio da estrada e chega aqui, ainda não consigo embarcar. Falei, tem alguma coisa espiritual nesse negócio. Tô orando, daqui a pouco, dá 15 minutos, senhores passageiros, nós vamos conseguir voar. Glória a Deus, irmãos. Chegamos, calma, não acontece mais nada. Cheguei no aeroporto Santos Dumont, tudo tranquilo, peguei o táxi, beleza, cheguei em casa e fiz uma surpresa para minha esposa. Nunca vou esquecer o grito dela. Eu toquei a campainha, é verdade, irmãos. Ela ficou tão feliz, deu um grito dentro de casa. Ainda bem que era porque reconheceu que era eu, né, meus irmãos? E não é nada ninguém. E é isso aí. Sexta-feira eu voltei mais cedo. Eu acho que a saudade faz a gente fazer coisas que até mesmo Deus duvida, não é verdade? Qual é a palavra que Paulo usa aqui? Não podendo mais suportar o cuidado por vós, pareceu-nos ficar bem sozinho em Atenas, mas enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo. Era essa a sensação que Timóteo tinha, e é interessante, não era com uma mulher, não era necessariamente com um amigo. O relacionamento que ele está falando aqui era o relacionamento com a igreja. Olha, eu não podendo mais suportar o cuidado por vós, e parece que a tradução fica até um pouco truncada para a gente, mas suportar o cuidado por vós é isso. Eu não aguento mais de saudade de vocês, e eu tenho que ficar sozinho em Atenas, e existem algumas explicações por isso. Paulo uma vez pregou em Atenas, talvez a sua pregação não tenha conseguido tantos adeptos, ele ficou mais um tempinho lá, mas já que eu não posso estar aí pessoalmente com vocês, e era uma equipe que estava trabalhando com Paulo, nós vamos mandar Timóteo. Esse nós aqui presume que seja Silas, Silvano e Timóteo. Nós decidimos mandar Timóteo para estar com vocês, matar a saudade e poder ouvir mais de perto as boas notícias que a gente pode ter a respeito de vocês. Sabe o que essa primeira frase aqui já nos diz, irmãos? Paulo não era personalista. Paulo não disse, olha, já que ninguém pode, já que eu não posso estar com vocês aí em Tessalônica, então não vai ninguém. Porque se eu não resolvo, ninguém mais pode resolver no meu lugar, porque afinal eu sou o grande e glorioso apóstolo Paulo. Não foi isso que Paulo falou, olha, eu não posso estar aí, mas eu estou enviando aqui Timóteo, e aqui não tem nenhum demérito, não é uma segunda classe ou uma terceira classe. Olha, você veio ver o Michael Jackson, ele não veio, mas chegou o Tiririca, então fica tranquilo, não é essa cara de decepção que ele queria que a igreja tivesse. Não tem um, tem outro, é um pé de igualdade. E na verdade, entenda bem, o que estava e o que a gente lê e conhece aqui da vida do apóstolo Paulo e até o conceito que ele tem a respeito de si mesmo, não era de fato a presença de Paulo que iria fazer diferença no coração e na vida da igreja de Tessalônica. Pareceu ficar bem sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo. O que Timóteo é, irmãos? Que está aí na sua Bíblia, versículo 2, ele é ministro de Deus no Evangelho de Cristo, irmãos. Vamos lá, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Era isso, irmãos. Não era a presença de Paulo,
era a presença do Evangelho, seja na boca de Paulo, seja na boca de Timóteo, seja na boca de Silas, seja na boca de Silvano, seja na boca de Carlos, seja na boca de João, seja na boca de Alain, seja na boca de Reginaldo, de André, de quem for. Era um Evangelho, o ministro de Cristo, a presença de Jesus queria fazer com que o coração daquela igreja fosse consolado e exortado, irmãos. E eu digo isso, o que é importante a gente entender? Não é apenas a perspectiva de Paulo de que não era uma figura personalista. Olha, se eu não for lá, ninguém resolve. Mas era a presença também da igreja e o entendimento da igreja de Tessalônica, que entendeu que não existia um mediador entre os homens e Jesus. Porque nós acreditamos que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. Mas às vezes parece que nós temos um mediador entre nós e Jesus Cristo, que são alguns homens, às vezes até mais poderosos, nós achamos, de que fulano ou de ciclano. E Paulo falou, não tem nada disso. Se o evangelho é pregado, pode ser na boca de quem for e que a igreja esteja acostumada com isso. E a gente sabe que Deus não gosta de dividir a sua glória com ninguém. Isaías 42:8 diz isso. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O texto clássico, quando a gente fala que, olha, Deus não pode dividir a glória dele com ninguém, e quando a gente coloca um outro lugar, uma outra pessoa, seja às vezes até dessa maneira meio mediadora que a gente faz, se a gente escuta a palavra de fulano, se a gente tem a oração de ciclano, se a gente tem ali aquele pastor que traz a pessoa amada em três dias, aquela oração lá no interior do monte, do trás dos montes, que é capaz de fazer alguma coisa nova acontecer. Quando a gente elege esse tipo de espiritualidade, a verdade é que nós estamos retirando dentro de nós, porque a glória de Cristo continua com Ele, mas dentro de nós, a glória e a honra que é devida somente a Ele. Que, afinal, Jesus veio derrubar qualquer tipo de mediação. A gente acabou de cantar aqui, junto com o André e toda a equipe, né, que o véu que separava já não separa mais. Não vamos colocar outro véu com outro nome, ou com outra pessoa capaz de rasgar qualquer tipo de véu. Esse véu já está lá, o acesso é livre. Eu e você podemos nesse livre acesso à presença de Deus. Mas eu creio, meus irmãos, e eu creio que, além de Deus não se agradar disso, quem mais perde nessa história somos nós. A gente fala assim, Deus não divide a sua glória com ninguém. É fato, a gente desagrada o coração de Deus quando a gente coloca santos mediadores modernos no lugar de Deus, um pastor, ou uma pessoa de oração, ou um missionário, ou ciclano, ou fulano, que diz, quando ele fala, eu escuto, quando ele toca, eu sou abençoado, quando a pessoa ora, aí que Deus responde. Deus não gosta disso, mas para pensar, quem perde mais isso somos nós. Porque imagina, vamos voltar à igreja de Tessalônica. Falei, olha, imagina que Paulo não tivesse avisado. E Timóteo apareceu, todo mundo lá esperando, fez uma recepção maravilhosa, caldo verde, alfajor, tudo para receber lá o apóstolo Paulo. E quando de repente ele chega, a igreja em festa, todo mundo lá internado, todo mundo bonitinho, chega Timóteo. Diz, olha, o pregador dessa noite sou eu. Eu já tive uma coisa meio parecida, não sei se os irmãos lembram, aqui há muito tempo atrás, acho que meu primeiro ano, 2007, o Dr. Rousseau Shedd ia pregar aqui num sábado. Mais uma vez um problema de avião, né, meus irmãos? E aí, o reverendo Leonardo foi lá buscá-lo, falou, eu vou buscar ele, Felipe, e aí, se acontecer alguma coisa, você vai começando o culto e tal, só que o avião dele quase pousou, arremeteu e ele voltou. E aí o reverendo Leonardo me ligou e falou assim, meu irmão, a mensagem é com você. E eu tive que substituir o Dr. Rousseau Shedd. E eu falei assim, tenho duas boas notícias. Primeira notícia é que o Dr. Rousseau Shedd está bom, está bem. E a segunda notícia, meus irmãos, a segunda boa notícia é o Evangelho. Afinal, o Evangelho é isso, boas notícias, e é sobre ele que nós vamos falar nessa noite, através da minha vida. Eu sei que, claro que a gente gosta de certos pastores, gosta de certos cantores, gosta de certas pessoas que oram para a gente, compartilham a coisa. Isso não é nada de errado, esse gostar, essa identificação, a gente tem isso, problema nenhum. E também não senti naquele dia nenhuma frustração ali com a igreja a respeito da minha presença. Mas eu acho que se naquele momento, seja aqui ou em qualquer outro lugar, alguém fechasse ali o coração e a mente para escutar o que Deus tinha a dizer, quem é que sai perdendo, irmãos? Não é Deus que está deixando de falar, porque Ele vai continuar falando. Seja Timóteo,
Paulo ou a mula de Balaão? Deus vai continuar falando. Quem perde somos nós, que deixamos de olhar para o tesouro e começamos a olhar para o quê, irmãos? Para o vaso de barro. 2 Coríntios 4:7 é quem diz isso. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nos evangelhos, meus irmãos, os vasos não são grandes coisas. É o tesouro quem tem valor, porque afinal é o tesouro quem pode nos enriquecer espiritualmente falando. Por isso, não fique com os vasos, fique com o tesouro. Seja lá quem for, não eleja mediadores, ainda que você goste de alguém do Evangelho, da pregação do Evangelho ou de outras coisas, ore, compartilhe e ouça, mas não eleja mediadores, porque no fundo, quem vai acabar perdendo com essa história é o seu coração fechado, que não pôde ouvir a discernimento, a exortação de Timóteo, porque era Timóteo e não Paulo. E o que é que Timóteo foi fazer lá, meus irmãos? Lá em Tessalônica, a Bíblia diz, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, é o que diz aqui a palavra de Deus. Foi porque ele foi lá justamente para o benefício da fé daquela igreja. E a Bíblia usa duas expressões. Timóteo foi lá para confirmar e para exortar. A ideia de confirmar aqui é de fortalecer. E a ideia de exortar, e a definição do Howard Hendrickson é encontrar encorajamento por meio do ensino cristão. E ele mesmo vai dizer que, olha, os dois termos eles se sobrepõem. Na verdade, uma coisa vem da outra e ele resume da seguinte maneira. Os dois termos se sobrepõem, pois quando alguém é encorajado, essa pessoa é automaticamente fortalecida. Então é um encorajamento que gera força na nossa fé. E a força na nossa fé e o fortalecimento da nossa fé, que é fruto do encorajamento esse que é baseado, obviamente, meus irmãos, na palavra de Deus. O problema se encontra quando a gente também, além de fechar, porque talvez a gente não saiba quem é o pregador, a gente acha e tem aquela postura assim, mas eu já sei disso, mas eu não preciso tanto disso. Eu acho que esse é o momento onde a gente fica estagnado na nossa vida espiritual, não é? Porque encorajamento é alguma coisa que a gente vai precisar para o resto da nossa história. E é por isso, meus irmãos, a despeito de alguns movimentos aí anti-igrejas, é que Deus criou essa coisa maravilhosa, abençoadora, chamada igreja. Que não é apenas eu ou o pregador, quem quer que seja, falando ao coração de vocês, trazendo encorajamento. É isso também, mas nós, na nossa vida comunitária, seja nas células, seja nos eventos, nos telefonemas, no dia a dia, virtualmente que seja, a gente encorajar e fortalecer a fé do outro, para que a gente permaneça como verdadeiras brasas vivas, irmãos. Essa é a função da igreja. Então, se de alguma maneira a gente está achando e está se isolando com aquele discurso, olha, não, eu estou bem, sou eu e Deus, eu na minha casa, a famosa igreja Cristo em casa. Pergunta qual igreja você vai, igreja Cristo em casa, eu ligo o rádio, vou na igreja um dia, vou na igreja o outro. Você ouve às vezes muitas boas palavras, mas não tem isso que se chama encorajamento. Que só se dá, claro, do púlpito, na exposição da palavra, mas dá quando os crentes se encontram, quando os cristãos se encontram e lá se encorajam um ao outro, se fortalecem para viverem mais firmes, mais abrasados espiritualmente, irmãos, na presença de Deus. Nunca deixe o seu coração se enganar dizendo assim, mas está tudo bem. Paulo mesmo já diz, aquele que está de pé, olhe para quê? Olhe para que não caia. Todos nós, Pedro e nós, estamos sujeitos a essas quedas. Cuidado para que não caia, se fortaleça, peça sim oração, peça sim ao seu irmão exortação, escute, mesmo quem quer que seja, ou mesmo que a palavra às vezes soe óbvia para você, sabe que aquilo faz um efeito poderoso dentro de você para te fortalecer e para te encorajar. E esse é o poder do Evangelho de Cristo quando é pregado no coração da igreja, no coração de cada irmão, A fim, continua aí o apóstolo Paulo, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Versículo 4, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Olha, Timóteo está aí, encorajando você, fortalecendo você, para que ninguém fique inquieto com estas tribulações. E pesquisando aqui, a palavra inquieto é uma palavra interessante.
é uma palavra também designada para os cachorros. É isso mesmo. A ideia é do cachorro que fica inquieto, abanando o rabo. Essa é a palavra no grego, a palavra aqui inquieto, que vai designar o cachorro, aquela coisa, aquela ânsia, aquela inquietação, e que ao longo do tempo foi virando bajulação em alguns contextos, e nesse aqui é aquela ansiedade. Que às vezes o que a gente faz? A gente não é cachorro que fica abanando o rabo, mas o que a gente faz, irmão? A gente fica balançando a perna, não é? É o nosso modo racional de mostrar a nossa inquietação. A gente fica assim muitas vezes. Se você estava fazendo antes, eu sei que você acabou de parar isso, não é verdade? Acabou de parar isso, segurou, parou, não me deflagrar aqui não. Normal, irmãos, normal. Diz aí Howard Marshall: se uma pessoa sabe que algo desagradável faz parte do seu destino, que ela é inevitável, então fortalece-se para enfrentá-lo e não pensará que é um sinal de que está no caminho errado e nem será tomado por surpresa. Porque é isso, irmãos. Paulo está falando, olha, para que vocês não fiquem inquietos a respeito das tribulações que vão acontecer com vocês. Por que poderia acontecer? Olha, está acontecendo um monte de coisa ruim com a gente, as pessoas estão nos perseguindo, seja por falsos profetas ou perseguições físicas. Fica a pergunta no coração da igreja: será que isso é porque nós estamos fora do caminho de Deus? Será que essa nuvem que veio sobre a igreja é um sinal do juízo de Deus sobre a nossa vida, porque nós estamos fora da presença dEle, porque nós estamos sendo desobedientes a Ele? Paulo vai dizer: não fiquem inquietos não. Eu já havia inclusive predito que isso iria acontecer e que vós mesmos sabeis que estamos todos, vocês e eu, Paulo também, designados para isso. Então não fiquem inquietos. Claro que eles vão ficar com medo, ninguém fica tranquilo quando sabe da perseguição, é só mesmo Deus que dá graça para a gente, para promover paz no nosso coração, mas não achem inquietamente que isso é fora da vontade de Deus. É como se ele tivesse, vamos parafrasear, gente, vocês são cristãos, e não achem que outra coisa vai acontecer senão a tribulação. Saibam disso e se fortaleçam, porque isso não é sinal da infidelidade, do juízo de Deus sobre a vida de vocês. É tempo de vocês se unirem e se fortalecerem, sabendo que Deus há de acompanhá-los sempre. Traduzindo toda essa ideia aqui. Não se inquietem, isso vai acontecer. Isso é clássico, é normal quando os cristãos se unem em fidelidade a Deus. Agora, se fortaleçam para que vocês juntos somem mais, orem mais e tenham o coração mais aquecido na presença de Deus para passar por tudo isso. Só que a presença de Timóteo, diz aí a continuação do texto, não foi só para encorajar. Havia uma preocupação de Paulo com a vida espiritual deles. A pergunta de Paulo naquilo que se segue é: como é que está a fé de vocês? E por que era esse medo que Paulo tinha a respeito da fé da igreja de Tessalônica, irmãos? Diz aí o versículo 5, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, eu não pude ir, mandei também Timóteo, além de fortalecer, além de encorajar, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava preocupado também com o desenvolvimento da fé deles, como é que estava, o que Paulo iria ouvir, e dos motivos era sim a presença do tentador, do diabo, o inimigo das nossas almas, Satanás, na vida daquela igreja que estava atuando aqui, que tem um nome que vai caracterizar a ação daquele momento, que é a história da tentação. E nós sabemos, e sempre vale a pena nos lembrar, irmãos, que diabo nenhum, maligno nenhum, pode nos obrigar a pecar. Ninguém pode fazer a gente fazer isso. Ele não pode determinar que a gente se desvie da vontade de Deus. O diabo não pode fazer isso. Mas o que ele pode fazer é tentar seduzir os nossos olhos para que a gente ache que o caminho dele e não o caminho de Deus seja muito melhor, ou mais fácil, ou mais interessante, ou mais prazeroso, mais agradável do que o caminho de Deus. Esse sempre foi a ação dele lá desde o Éden. Não vai ser assim. Se vocês comerem aqui desse fruto, não vai ser assim. Vocês vão se tornar ainda mais conhecedores, mais sábios, vocês se tornarão como Deus.
tentar distorcer as coisas para que a nossa consciência não siga a consciência de Deus, a vontade de Deus, mas siga a consciência dele. Como ele não pode nos obrigar, e Deus não permite isso, como ele não pode nos fazer isso a respeito da vontade de Deus, ele nos tenta, vai nos fazer parecer. Vocês lembram do desenho do Pica-Pau? Quando o Pica-Pau tinha o churrasco, né, André? O churrasco do outro lado do muro, né, da cerca, do Leôncio, o Leôncio fazendo isso. E aí vinha aquele cheirinho, não era isso? E aí o Pica-Pau ali parado, pegava o Pica-Pau pelo nariz, ô bom nos 80, hein, André? Aí chegava ele lá, é isso, é o serviço dele. Eu não posso obrigar, mas abanar a carne do churrasco, levantar o cheiro ali, fazer que aquela coisa gostosa possa parecer boa para mim, ainda que eu não deva, que eu não possa, que não seja boa de verdade, isso ele pode e faz constantemente na nossa vida, irmãos. Uma coisa que o Bonhoeffer falou, que é muito interessante, é que uma das coisas que o diabo faz é ou tentar, ao mostrar para a gente que ele é poderoso demais, ou tentar mostrar para a gente que ele não existe. Esses são os dois grandes discursos de Satanás. Não quero aqui falar horas e horas sobre ele, a gente vai falar mais da palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que está falando a respeito da presença dele. Não é poder demais, mas também não podemos, irmãos, de forma nenhuma, deixar de acreditar, porque isso é o que a palavra nos diz, que ele vai sim abanar aquela carne e nos fazer persuadir, tentar nos persuadir a sair fora da vontade de Deus. Marshall diz, ele quer encorajar alguém a fazer aquilo que é mal e contrário à vontade de Deus. E o Howard Hendrickson, ele vai descrever um processo que é muito interessante, que você já deve ter passado, porque todos nós, eventualmente, já caímos em tentação em algum momento da nossa vida. Ele diz assim, a sua maldade, a maldade do inimigo, consiste especialmente nisso, que ele primeiro tente o homem para pecar, e olha que interessante, né? E depois acuse-o de ter pecado. Não é isso? Ele chama o homem para o pecado, e depois que ele peca, já cumpriu a sua função como tentador, e vai cumprir a sua segunda função, de que é o acusador. Vai dizendo assim, eu não acredito que você fez isso. Isso para gerar culpa dentro da gente. E além disso, ele irá continuar a acusar o homem dentro do seu próprio pecado, mesmo quando ele foi perdoado. E aí você pede perdão a Deus. Quantas vezes esse processo não aconteceu dentro de nós, né? A gente pediu perdão a Deus, olha assim, eu errei, de fato, não devia ter feito isso, aquilo, mas sempre fica aquela vozinha, né? Mas um homem da sua envergadura espiritual, do seu conhecimento, do seu tempo de igreja, não podia ter caído numa coisa tão simples assim. E às vezes a gente fica concordando com essa voz, como se fosse Deus mesmo falando com a gente, é verdade, para nos punir, e não é isso não, meus irmãos. Paulo vai discorrer sobre culpa na segunda epístola aos Coríntios, se eu não me engano, quando ele vai dizer sobre a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo, ela traz pesar, ela bota o homem para baixo mesmo. Mas a tristeza segundo Deus, ou seja, quando Deus chama a gente para o arrependimento, e aí é Deus chamando a nossa atenção, sim, ela traz um pesar no momento, mas ela traz vida logo depois. É um perdão, é uma sensação de que de fato errei, não devia, não podia, tristeza no nosso coração, mas o pedido de perdão vai gerar vida dentro de nós para a gente recomeçar. E o que vai acontecer dentro de nós? Um outro processo, a gente vai pensar, pô, mas não pode ser fácil assim demais. A graça de Deus não é tanto assim, eu estou barateando a graça, e quando na verdade é isso mesmo. Se houve arrependimento no seu coração, não é banalizando porque não houve arrependimento, nada. Se houve arrependimento no seu coração, meu irmão, levanta, fecha os ouvidos para o inimigo, abre o coração para Deus e segue em frente. Porque o trabalho dele vai ser colocar você para baixo. E a gente não precisa ter uma visão de um anjo das trevas. A gente não precisa ter uma visão dos chifres, das asas, do tridente, ou coisa parecida, ou seja, uma visão horrorosa para ver que o diabo está aqui agindo ao nosso redor. É uma consciência perturbada, já é o suficiente para que a gente fique infrutífero, não é verdade? Já que esse texto de Tessalonicenses, essa carta aqui, a gente tem falado tanto sobre fruto, desde o primeiro capítulo, fruto, fruto, fruto.
Primeira coisa, traz culpa. Bota sua consciência perturbada. Bota você para baixo. Que pode ter certeza que para frente você não anda. Qual é a solução para isso, meus irmãos? É a palavra mais linda das Escrituras Sagradas, se chama graça. A graça é o escudo que nos defende dos dardos do inimigo. É a fé na graça de Deus. A certeza de que nós fomos perdoados, de que nós fomos sarados e que nós somos filhos dele, e nada, absolutamente nada pode tirar essa condição de nós, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Por isso, meu irmão, se esse tem sido o seu processo, típico aqui do tentador, desse tipo de artimanha, coloca o escudo aí no seu braço, o escudo da fé, que crê na graça que te perdoa, segue em frente e vai derrubando o capeta, irmãos. Segue em frente mesmo, segue em frente para a glória do Senhor. Mas o tentador, e aí Paulo vai dizer, não tinha feito o estrago que ele queria. Agora, porém, versículos 6 e 7, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor. É isso que ele vai dizer. Oh, que coisa boa, Timóteo veio, falou e disse para mim que vocês continuam tendo grande fé, um grande amor. Os frutos que a gente falou lá no primeiro capítulo, vocês estão assim. E sim, irmãos, por isso nós fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas tribulações e privações, porque agora vivemos, se é que estás firmados no Senhor. Olha que coisa bonita que Paulo está falando. Eu ouvi as notícias de Timóteo, ouvi que vocês continuam firmes, que vocês não deram espaço para o tentador, que vocês continuam firmes na fé, e isso me consolou. Paulo está dizendo, porque eu mesmo estou passando por lutas, eu mesmo estou passando por privações, eu mesmo estou passando por tribulações, mas o fato de vocês estarem caminhando firmes com Deus me consola. E esse é o grande prêmio da vida cristã. É o produto final do missionário. A alegria de saber que os filhos espirituais andam na luz de Deus. E essa é uma sensação maravilhosa, que não é restrita aos missionários aí, do estrito senso dessa palavra. Mas às vezes é alguém que você tem discipulado, e que você às vezes não imaginava, mas ele tomou uma atitude que deixou você super feliz. Às vezes é alguém por quem você tem orado, mesmo que você não tenha acompanhado de perto, mas é alguém por quem você já tem orado há um tempo, e de repente você ouve aquela notícia, olha, o clássico dele era fazer X, fora da vontade de Deus, e ele tomou a decisão Y. Que alegria é essa? Às vezes é um filho, e aí eu digo, não é filho espiritual não, é filho físico mesmo, filho ou uma filha, ou um marido, ou uma esposa, ou os pais, alguém da sua família por quem você tem orado, que você tem caminhado, que você tem compartilhado o Evangelho, de repente isso começa você vê que isso começa a frutificar, isso alimenta a gente, e faz com que a gente passe com as nossas privações e as nossas tribulações com muito mais alegria, porque afinal, esse é o propósito da vida. O propósito da vida é glorificar a Deus, e uma das melhores maneiras de glorificar a Deus, meus irmãos, é espalhando a mensagem, é compartilhando, é sendo bênção na vida dos outros, no Evangelho de Jesus, e quando isso acontece, o nosso coração se enche de alegria, irmãos. Finalmente alguém, talvez tenha se reconciliado, depois de você tanto orar, tanto compartilhar, finalmente essa pessoa compartilhou Jesus com firmeza. Finalmente, essa pessoa assumiu um compromisso maior de oração. De repente, finalmente, alguém pegou o ministério pelos chifres e botou para frente, depois de tanto você orar por aquilo. Ou alguém que tem se mostrado mais dócil, mais amoroso, mais justo, mais perto de Deus. E essa é a alegria maior do povo do Senhor. Que a gente pode crescer e a gente pode ver os outros crescendo. Que a gente pode deixar de ser crianças na fé, e a gente pode ouvir que outras pessoas também estão deixando de ser crianças na fé, irmãos. Mas o texto continua, e aqui a gente termina, dizendo, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria,
com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. É uma frase longa de Paulo, versículo 9 e 10, por isso termina com esse ponto de interrogação, né? Pois que ações de graças podemos tributar a Deus, e aí ele continua. Mas ele fala aqui no final uma última realidade. Não existe alegria maior que dar graça a Deus pela vida de vocês, mas também de ir vê-los pessoalmente para reparar as deficiências da vossa fé. Eu quero olhar para que tipo de evangelho vocês têm se alimentado, quero ver que tipo de condutas vocês têm tido, e aí perto de vocês, fazer um ajuste, porque é assim que sempre será a igreja, meus irmãos. Nós de fato não estamos na Nova Jerusalém, no plano espiritual, sempre teremos que olhar e reparar as deficiências da nossa fé. Sempre quando dizemos isso, e é sempre bom lembrar, que as deficiências da fé do nosso irmão sempre são mais aparentes do que as nossas. Mas olha para a gente olhar para dentro de nós e dizer, eu também, Senhor, obrigado pelos frutos, obrigado porque eu tenho vencido o tentador, obrigado porque o amor continua, a perseverança, a fé, mas Senhor, naquilo que tange as minhas deficiências, me repreenda, Senhor. De que maneira o Senhor quiser, da boca que o Senhor desejar, porque eu quero de fato, e essa é a tônica de todo esse capítulo, de toda essa perícope aqui, versículo 1 a 10, é o crescimento com Deus. Eu quero terminar com vocês aqui, com essas 5 chaves aqui do crescimento que Paulo falou. Vou resumir aqui, e leve aí para o seu coração. Primeiro, para crescer com Deus, foque no Evangelho de Jesus e não nos homens. No momento que você bota qualquer pessoa no lugar de Jesus, ainda que às vezes isso pareça meio sutil, coloque qualquer pessoa, seja na pregação, na oração, no louvor ou no encorajamento, a gente tira Jesus do foco e a gente não cresce. Foca somente em Jesus. Ele é quem tem poder, irmãos. Segundo lugar, vençam o tentador. Já que a gente já entendeu todo esse esquema que a gente faz, e que eu e você já nos identificamos, que volta e meia passamos por isso, a culpa, a tentação, a relativização, entenda esse esquema e vença isso. Bota o escudo da fé, segue em frente, e se aconteceu, se você cair, não fique caído. A graça de Deus é suficiente, ainda que o inimigo diga, olha, é suficiente, mas você tem que ter um período aí de 5 anos, ainda um pouquinho rebaixado para a 4ª divisão do campeonato paraense. Fortifiquem-se nas tribulações, porque é nesse momento em que a gente é perseguido, que a gente precisa estar mais forte, e para isso a gente precisa ser igreja forte. A sugestão é clara que todos vocês participam de alguma maneira ou de outra na célula, não é propaganda, mas é mais do que tudo, é porque eu acredito que durante a semana, a gente orando uns pelos outros, num momento mais íntimo, menor, mais pequeno mesmo, a gente pode compartilhar, às vezes, com muito mais liberdade, aquilo que está dentro do nosso coração. A célula é um excelente lugar para isso. No seu boletim tenha todos os seus endereços aí. Fortifique-se, ou de outra maneira, se fortifiquem nas tribulações. 4º lugar, celebrem o crescimento de vocês. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, eu preciso crescer, eu preciso andar para frente, mas a gente esquece de olhar para trás e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez dentro da gente. Isso faz a gente crescer, porque quando a gente olha para o nosso progresso, e é quase como uma roda mesmo, a gente olha para o nosso progresso, a gente sente mais vontade de progredir, e quando a gente progride mais, a gente sente mais vontade de ir para frente, e assim vai caminhando a nossa dinâmica espiritual. E para isso a gente precisa ser esse exercício do olhar para trás, não para as nossas mazelas, porque elas já foram perdoadas em Cristo Jesus, mas celebrar, Senhor, não tem nenhuma soberba, foi a tua graça, foi o teu amor, mas eu já caminhei, reconheço isso, quero celebrar e te agradecer por isso, porque isso vai me fazer crescer. E por último, é claro, não esqueçam de reparar as suas brechas, porque todos nós temos as nossas deficiências, todos nós temos as nossas deficiências, e a gente precisa ir para o nosso mecânico, que é Jesus Cristo, para Ele aparar, apertar os nossos parafusos, apertar o nosso coração e dizer onde é que está vazando o nosso óleo.
para onde que está vazando a nossa fé, para Ele fortalecer e nos deixar, meus irmãos, novinho em folha. É assim que a gente cresce com Deus. Foque no Evangelho de Jesus e não nos homens, vençam o tentador, se fortifiquem nas tribulações, celebrem o crescimento e não esqueçam de reparar as brechas. E que Ele assim, meus irmãos, nos abençoe. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Pedir a Deus que nos abençoe. Nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus de graça e Deus de misericórdia. Quero te pedir, ó Deus, que a gente cresça, Senhor. Pedir que a gente cresça, é isso que a gente quer, Senhor. Celebrar, Deus, aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que nós já vencemos, ó Senhor. Te agradecer, porque isso é fruto da Tua graça. E continuar nessa batalha, continuar nessa vida, Senhor, vencendo o tentador, Senhor. Nos fortificando no momento das nossas tribulações, ó Senhor, dando a glória, Senhor, somente a Ti, o foco somente, a busca somente no Senhor, reparando, Senhor, as nossas brechas, ou pedindo que o Senhor repare, Senhor, as nossas brechas, que o Senhor abra os nossos olhos para saber por onde está vazando, Senhor, a nossa fé, Pai. Queremos isso, Pai, porque queremos de alguma maneira, Senhor, ser ainda melhores para Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo. Um desejo do nosso coração, na maior certeza, Deus, de que nada, absolutamente nada, irá nos separar do Teu grande amor, Pai. E que essa convicção continue dentro de nós, hoje, durante essa semana, Senhor. Pedimos que essa verdade continue fortalecida dentro das nossas vidas, ó Pai. E que tenhamos uma semana abençoada, um resto de noite abençoado, na Tua presença, cheio das Tuas vitórias, ó Deus, testemunhando a todo mundo, Senhor, no campo onde o Senhor nos colocou, que só Jesus Cristo é o Senhor, Pai. Dá-nos, ó Deus, essa graça, essa bênção que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.